Olá, meus queridos, vocês estão bem? Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês, tá? Hoje nós já vamos para a 6ª semana do segundo bimestre, né? Eu sei que a ansiedade de voltar à vida ao normal é muito grande, mas nós precisamos passar por esse momento aí de confinamento. E vamos prosseguindo aqui. Então, hoje é a nossa aula 6, tá? E o tema é um tema que eu gosto muito, que é a chegada da família real ao Rio de Janeiro. Na semana passada, nós falamos das rebeliões regenciais e eu expliquei que eles não buscavam a independência, porque o Brasil era uma monarquia. E o que vinha acontecendo na Europa com Napoleão Bonaparte, que nós estudamos outro dia sobre isso, semana retrasada, o que vinha acontecendo com Napoleão Bonaparte fez com que a família real, fugisse para o Brasil. Alguns dizem que Dom João VI foi covarde, mas na realidade ele foi estrategista, como eu falei com vocês, né? Outro dia que nós estávamos conversando sobre esse assunto. Então, por estar na mira de Napoleão Bonaparte, é que o rei português vem para o Brasil. A família real vem para o Brasil em 1808. E primeiro eles chegam em Salvador, mas resolvem vir para o Rio de Janeiro, porque pelo Rio de Janeiro passava o ciclo do ouro. Então, fizeram como base aqui a cidade do Rio de Janeiro. E muitas coisas mudaram na nossa cidade com a chegada da corte, tá? Mas eu vou colocar um videozinho para vocês e logo depois a gente volta a conversar sobre esse assunto, tá bom? Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas.
O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. Na página 114, eu tenho aqui o que Dom João criou, né, após chegar ao Rio de Janeiro. Eu sei que o vídeo foi bem explicativo, mas vocês precisam identificar onde está tudo que foi falado no livro, tá bom? Então, no primeiro parágrafo da página 114, terceira linha, está dizendo assim: Dom João criou a imprensa régia e permitiu a livre impressão de jornais e livros no Brasil. Criou a Real Biblioteca, a atual Biblioteca Nacional. Gente, os livros da Biblioteca Nacional, Dom João trouxe em uma das caravelas. Imagina, trouxe uma biblioteca inteira de Portugal para cá. Trouxe os livros, quer dizer, foi só a família real que veio, gente. Foi muita coisa, muita gente, tá? Muita gente veio junto com a família real. Casas comerciais e especialização de venda de artigos luxuosos, como roupas e acessório. Inaugurou o Jardim Botânico, criou o Banco do Brasil. Ele também fez nesse período as chamadas missões artísticas, que eram pintores para retratar o Rio de Janeiro, os costumes do Rio de Janeiro naquela época. Em 1815, olha só, em 1808 que eles chegam. 1815, com o objetivo de permanecer na colônia, Dom João elevou o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1818, 2 anos após a morte de sua mãe, o príncipe regente foi coroado rei de Portugal e do Brasil, sendo nomeado Dom João VI. Então, só em 1818. Porque, como foi dito no vídeo, a sua mãe, ela não ia muito bem da cabeça. Ela era chamada de Maria Louca, mas os estudiosos dizem que o que ela tinha realmente era Alzheimer. Então, ela realmente via coisas, era a doença dela. Estudiosos, hoje em dia, determinam como Alzheimer, mas lá no passado, ela era tida como louca, tá? Bem, do outro lado, lá em Portugal, tá? Havia uma necessidade da presença da família real. Porque agora a família real estava aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e eles lá em Portugal tinham que ficar perguntando o que deveria ser feito. Isso não era legal. Ninguém gosta disso. Então, esse período que é chamado de período joanino, que é o período que Dom João VI foi coroado príncipe regente, né? Ele foi coroado rei de Portugal, é chamado de período joanino. Então, ele estava aqui no Brasil, né? E estava aqui no Brasil e governava lá. Aí você fala assim, professora, então Dom João VI, quando chega ao Brasil, Dom João VI, ele é príncipe regente. Porque a mãe dele não podia, como ela estava louca, ela não podia ser a rainha. Ele era o príncipe regente. Tá bom? Bom, na página 116, está falando da Revolução Pernambucana de 1817. O centro do Brasil estava no Rio de Janeiro.
tudo que vinha acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Então, quem está em Pernambuco, até chegar alguma coisa em Pernambuco, então eles se sentiam excluídos do processo. Então, vai surgir uma revolução chamada de Revolução Pernambucana. Eles lutavam contra os privilégios dados aos portugueses nos altos cargos administrativos e no comércio. A briga deles era porque quem assumia era sempre os portugueses. Quem comandava o Brasil eram os portugueses, né? Então, pela primeira vez na história da monarquia portuguesa, rompia-se a unidade política e territorial e negava-se o poder do rei. O uso do termo patriota, significando o cidadão da república e não mais o súdito do rei, representava a expressão de ruptura. Bem, como vai ser a volta de Dom João para Portugal, que também foi falado no vídeo, está aqui na página 117. Aí vocês vão ler terceiro parágrafo. Em 1820, na cidade do Porto, um movimento exigindo a volta de Dom João VI para Lisboa e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, encarregada de elaborar uma Constituição liberal para Portugal. Os participantes do movimento defendiam ainda o fim da monarquia absolutista e a transferência do poder político para as cortes. Teve início, assim, a Revolução Liberal de 1820 ou a Revolução do Porto, isso lá em Portugal. Os revolucionários convocaram eleições para as cortes, dando início à elaboração da nova Carta Magna. Os deputados eleitos aprovaram uma série de medidas para restringir a influência britânica e favorecer os interesses da burguesia metropolitana e restabelecer os monopólios e os privilégios pedidos pelos portugueses. Na prática, o Brasil voltaria à condição de colônia. As medidas das cortes desagradaram comerciantes e grandes proprietários de terras no Brasil, que haviam se beneficiado com a abertura dos portos. Dom João VI viu-se pressionado e, temendo perder o trono, decidiu retornar a Portugal em 15 de abril de 1821. Mas ele deixa aqui o seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Então, Dom João já sabia que as pressões que vinham acontecendo no Brasil, o Brasil não demoraria a se tornar independente, isso era um medo dele. Mas quando ele deixa o seu filho Dom Pedro aqui no Brasil, tá? Ele já deixa Dom Pedro já com o pensamento de que o Brasil possa se tornar independente. E numa carta que Dom João VI deixa para o seu filho, ele fala assim: se for para o Brasil se tornar independente, que seja pelas mãos de um dos nossos. Então, se for para o Brasil ser independente, que seja por um filho dele, porque aí a família, olha só, a família deles vai estar com nome de reinado no Brasil e em Portugal. Como assim, professora? Nome de reinado. A família dos Bragança, que é o nome que mais se utiliza para essa nossa família real, se hoje o Brasil resolvesse voltar a ser uma monarquia, existe um dos Braganças na linhagem sucessória. Hoje existe. Existe. Então, é assim, se o Brasil resolver ser uma monarquia, eles não vão eleger um rei, não existe isso. Rei é hereditário e existe uma linhagem dos Bragança. Então,
tanto aqui no Brasil quanto em Portugal, existe uma linhagem dos Bragança. Que eles podem, se voltarmos a ser uma monarquia, assumir a monarquia no Brasil, ou assumir o reinado do Brasil. Já pensou como seria? Mas isso é uma possibilidade, né? Em 1996, houve um plebiscito onde o povo brasileiro escolheu se queria ser presidencialista, parlamentarista ou voltar a ser uma monarquia. E o povo escolheu o presidencialismo, tá? Que é o que nós usamos até hoje. 1996, 23 anos atrás, o povo decidiu, isso, 23, 24 anos atrás, o povo decidiu continuar sendo um país presidencialista. O que eu quero deixar claro para vocês é que em toda a história, quando a gente estuda a história da família real, nós vemos um amor muito grande entre Dom Pedro, tanto o primeiro quanto o segundo, quanto aos seus pais, tá? Então, era uma relação de amor nessa família. Era uma família designada a governar, a reinar. No caso, Dom João VI vai e deixa Dom Pedro aqui. Dom Pedro era um jovem imaturo, mas mesmo no meio da sua imaturidade, ele assume esse país, tá? E quando a gente começa a estudar, a gente vê que essa família real, eles fizeram muitas coisas boas para o Brasil. Muitas coisas boas que nós vamos estudar. O primeiro, nós vamos estudar o Dom Pedro II, e vocês vão entender, né, as realizações que eles fizeram de coisas boas para o Brasil. Bom, após Dom João VI voltar para Portugal, começa-se aí um problema muito grande no Brasil, que acharam que Dom Pedro não ia conseguir governar esse país. E aí começa uma briga para ver quem vai assumir o poder. E aí é criado, estou na página 118, o Partido Brasileiro, o Partido Português e os liberais radicais. O Partido Brasileiro, ele era de ricos comerciantes e altos funcionários. Ele se beneficiavam da liberdade econômica desse período, tá? Então, eles queriam uma monarquia dual, uma em Portugal e a outra no Brasil, desde que fosse garantir a autonomia do Brasil economicamente. No fim, ele acabou defendendo a independência, mas sem a participação das camadas populares. Partido Português. Grupo formado por comerciantes também, alguns militares e funcionários da coroa. Apoiava as medidas propostas pelas cortes de recolonizar o Brasil e exigia o retorno de Dom Pedro a Portugal. Então, o Partido Português queria que Dom Pedro voltasse a Portugal, o Brasil voltasse a ser colônia. E os liberais radicais, grupo formado principalmente por membros das camadas médias urbanas, como jornalistas, médicos, professores, pequenos comerciantes e padres, tinham tendências mais radicais e democráticas, defendendo a ruptura com Portugal e um regime republicano semelhante ao adotado em outros países da América. Bem, o que esse grupo queria? Queria que acatassem a decisão de Portugal. Bom, assim, né, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro, que havia uma pressão muito grande para que Dom Pedro voltasse para Portugal. Inclusive, nessas alturas, olha só, Dom João foi embora em 1821. Chega lá, já fala, ó, tira o Dom Pedro, o Brasil tem que voltar a ser colônia. Uma pressão muito grande. Ele começa a fazer pressão em cima de Dom Pedro. Então, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro faz um pronunciamento dizendo que fica. Quando ele diz que fica no Brasil, ele está indo contra o seu pai. Ele está indo contra a coroa portuguesa, sendo que o Brasil era Portugal. Olha que problema que ele criou, tá? Com o seu pai.
Bem, então aí, gente, foi só luta. Muita gente fala que foi pacífica a independência do Brasil. O momento do independência ou morte pode até ter sido. Mas todo o contexto, não. Aconteceram muitos confrontos para que ocorresse a independência do Brasil. Vamos lá, Proclamação da República. As medidas de Dom Pedro desagradaram as cortes portuguesas, que reagiram, reduzindo a autoridade do príncipe regente. Informado do fato, no dia 7 de setembro de 1822, quando passava por São Paulo, Dom Pedro formalizou a independência do Brasil. Queridos, olha só. Há um mito em torno da independência. Como assim, professora? Um mito do grande grito, o grito. Como se o Dom Pedro tivesse dado um grito, mas um grito. Ele tá lá em São Paulo. Que no mesmo momento todo mundo, o Brasil tá independente. Claro que não foi assim. Não existia a internet, não existiam os jornais, existiam os jornais, mas demoravam a ser feitos, né? Então era uma coisa que demorava muito para comunicar a todo o Brasil. Então conta-se a história, isso está relatado em livros, que quando Dom Pedro ele recebe a carta dizendo que ele teria que ceder às pressões de Portugal, que não tinha jeito, o que Dom Pedro faz? Gente, tá ele, o padre Feijó, que estava andando com ele nesse caminho, que ele estava indo do Rio para São Paulo. Então, nesse meio do caminho, tá ele, o padre, e ele fala assim, não tem jeito, façamos a independência do Brasil. Gente, assim. Quem tiver a oportunidade de ler, leia o livro 1808, porque ele tem uma linguagem bem simplificada, então é bom de ler. Então, 1822. Tem o 1808 e tem o 1822, mas o que relata esse momento é o 1822. Então, ele fala assim, bom, não tem jeito, façamos a independência. Aí, ele vai mais pra frente, um local onde estavam os seus soldados. E aí ele fala, queridos, chegou a hora, façamos a independência do Brasil. E aí, eles saíram, todos festejando, independência ou morte, independência ou morte. Então, onde Dom Pedro chegava, ele ia falando, independência ou morte. Só que isso, gente, não vai ser algo rápido para todo o Brasil. E o livro de vocês vem destacando com maestria. O texto aqui na página 119 destaca bem o que aconteceu. Fala o que aconteceu no Piauí, que no Piauí teve a Batalha do Genipapo, tudo contra a independência. Para lutar contra os aliados das cortes, as tropas do Brasil também tiveram de intervir. Além disso, Dom Pedro I contou com a colaboração de mercenários britânicos que foram contratados somente para combater as províncias rebeldes, como a da Bahia. Somente um ano após a independência, a unidade territorial do Brasil foi concluída. Então, somente um ano depois é que todo o Brasil realmente se tornou independente. E o primeiro país a reconhecer a independência do Estado brasileiro foi os Estados Unidos, seguidos da Grã-Bretanha. Portugal
só reconheceu a emancipação do Brasil em 1825, em troca de uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas. Então, não foi aquele grito. Quando eu estou em sala de aula que eu falo isso, poxa, professora, a senhora tirou a minha ilusão. Isso, e quando a gente estuda alguns assuntos de história, a gente tem que tirar essa ilusão da vida de vocês. Então, o grito do Ipiranga, realmente aconteceu o grito, mas não da maneira que nós pensamos, Dom Pedro I dando aquele grito, não. Tá? Foi uma comemoração de Dom Pedro e dos soldados, independência ou morte. Tá? E Dom Pedro faz isso com a participação de populares. Sempre. Dom Pedro era muito do povo, muito povão. E mesmo sendo esse príncipe, ele era povão. Um detalhe que o livro de vocês aborda também são os negros e indígenas no fim da colonização. Tá? Aqui, para eles, muita coisa não mudou. Entre a chegada da família real, a colônia americana e a independência do Brasil, negros e indígenas permaneceram marginalizados, condição que se estendeu por todo o século XIX. Então, para os negros e indígenas que viviam no Brasil, não mudou muita coisa. Vamos aos nossos exercícios. Eu vou começar, com a página 115, número 4. Qual é a relação entre a política expansionista de Napoleão Bonaparte na Europa e a partida da família real portuguesa para sua colônia americana? Qual foi a relação entre Napoleão e a vinda da família real para o Brasil? 5. O que significou a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e quais foram seus principais impactos econômicos, políticos, administrativos e culturais da colônia? 6. As medidas econômicas tomadas por Dom João quando chegou à América Portuguesa contrariavam os princípios do mercantilismo? 6. As medidas econômicas tomadas por Dom João quando chegou à América Portuguesa contrariavam os princípios do mercantilismo. Por quê? Lembra do mercantilismo? Você vai dizer por quê. Número 7. Qual era a realidade das camadas populares no Rio de Janeiro no período em que a corte portuguesa se instalou no município? Então, qual era a realidade do povo, das camadas populares? Página 120. Número 8. Identifique os motivos da eclosão da Revolução Pernambucana de 1817, os grupos sociais que participaram dela e o seu desfecho, tá bom? Motivo, grupos sociais e seu desfecho. 9. O que foi a Revolução Liberal do Porto? 10. Com a Revolução do Porto, as cortes adotaram medidas liberais tanto para a política quanto para a economia? Justifique a sua resposta. 11. Quais foram os grupos políticos que se formaram após o retorno de Dom João VI a Portugal? Identifique os objetivos de cada um deles. Estavam aqui no quadro, hein? Agora há pouco. 12. Em que contexto histórico ocorreu a Batalha do Genipapo? Por qual razão? 13. Elabore uma linha do tempo com os principais acontecimentos do processo de independência do Brasil. Página 122, número 1.
Leia os quadrinhos ao lado e responda. Aí eu tenho o quadrinho aí. Aí vem Dom João. Tu mesmo, eu te nomearei príncipe regente. Aí Dom Pedro I. Fico honrado com a incumbência, senhor meu pai. Pedro, minha volta pode ser o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouça bem o que vou te dizer. Se o Brasil separasse de Portugal, põe a coroa sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. Então, Dom João VI, gente, não era bobo nem nada, tá? Qual é o assunto abordado nos quadrinhos? Eu ia falar que Dom João VI não era bobo nem nada e explicar, mas eu lembrei que eu ia dar a resposta, então não vou falar. Então, façam aí. B. Por que o episódio mencionado poderia ser o primeiro passo para a independência do Brasil? C. Como você interpreta o conselho dado por Dom João a seu filho? É isso que eu ia falar aí, hein? Número 2. Na Bahia, as guerras de independência terminaram em 2 de julho de 1823. Nesse processo, houve algumas mobilizações dos escravizados, como demonstra o texto a seguir. Aí vem aqui, ó. Escrevendo a seu marido em Portugal, a 13 de abril de 1823, a Dona Maria Bárbara Garcês Pinto informa-o em sua pitoresca linguagem. A criolada fez requerimentos para serem livres. Em outras palavras, os escravos negros nascidos no Brasil, os crioulos, ousavam pedir organizadamente a liberdade. Comparados aos africanos, os escravos nascidos no Brasil eram melhor tratados, tinham certos privilégios ocupacionais, podiam mais facilmente constituir família, adquiriam a alforria em maior número, eram brasileiros e por isso achavam natural que pudessem se libertar junto com o país. Afinal, seus senhores não falavam tanto em liberdade? O que esse texto revela sobre os escravizados da Bahia no processo de independência do Brasil? B. Pode-se afirmar que o texto reproduz a visão tradicional da história sobre a participação das camadas populares na independência do Brasil? Explique. Agora vamos para a nossa folhinha matriz, tá? A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807 e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente. Dom João, para garantir que Portugal continuasse independente, quando foi ameaçado pela invasão por Napoleão Bonaparte. Aí vem o número 1. Analise o mapa e explique o que era o bloqueio continental. Eu falei em umas semanas anteriores o que foi o bloqueio continental. Isso aqui é como se fosse uma revisão do conteúdo. 2. Então, você vai explicar nessas linhas aí no número 1 que foi o bloqueio continental. 2. O Rio de Janeiro é a capital do Brasil há bastante tempo, muito antes de a família real deixar Lisboa. Traçarei uma breve descrição dessa cidade a partir do que pude apurar durante a minha estada. O comércio progrediu muito depois que a cidade tornou-se residência real. Os ingleses têm aberto muitos cafés no Rio de Janeiro, uma novidade que tenho certeza será bem acolhida. De fato, desde março de 1808, toda a cidade vem passando por transformações e recebendo melhorias. A descrição do inglês Thomas O'Neill destaca algumas das transformações ocorridas desde a chegada da corte portuguesa ao Rio de Janeiro no ano de 1808.
Explique o significado da abertura dos portos naquele contexto. Assim que Dom João VI chega ao Brasil, ele abre os portos às nações amigas. O que isso significou? 3. Portugal tinha condições de cumprir as exigências francesas impostas pelo bloqueio continental? Justifique a sua resposta. Número 4. Mediante a ameaça de invasão francesa, qual acordo foi estabelecido entre ingleses e portugueses? 5. Exponha 2 ações tomadas por Dom João VI assim que chegou nas terras brasileiras. Número 6. Fuveste SP. Quando o príncipe regente português, Dom João, chegou de malas e bagagens para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Afinal, era a própria encarnação do rei que aqui desembarcava. Dom João não precisou, porém, caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. O significado da chegada de Dom João ao Rio de Janeiro pode ser resumido como: decorrência da loucura da rainha Dona Maria I, que não conseguia se impor no contexto político europeu, fruto das derrotas militares sofridas pelos portugueses ante aos exércitos britânicos de Napoleão Bonaparte, inversão da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do império passava do centro para a periferia, alteração da relação política entre monarcas e vice-reis, pois estes passaram a controlar o mando a partir das colônias, imposição do comércio britânico, que precisava do deslocamento do eixo político para conseguir isenções alfandegárias. Número 7. Número 6 é só marcar a alternativa, tá? 7. Observe a imagem. Ela retrata a chegada da família real portuguesa na América Portuguesa. O momento da chegada. Explique a importância desse cenário para o Brasil. Qual foi a importância desse cenário para o Brasil? Façam aí as atividades, tá bom? Vamos conferir as respostas que vocês deram ao exercício? Vamos lá? Então vamos lá. Número 4 da página 115. Qual é a relação entre a política expansionista de Napoleão e a parte da família real portuguesa para sua colônia americana? Bom, os exércitos de Napoleão se expandiam pela Europa, destronando as monarquias absolutistas, mas a Grã-Bretanha constituía um entrave à supremacia política e econômica da França na Europa. Visando arruinar a economia do país rival, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo o comércio do continente com os britânicos. Pressionado, Dom João preferiu preservar a aliança com a Grã-Bretanha e fugir para o Brasil, né? 5. O que significou a transferência da família real portuguesa para o Rio de Janeiro e quais foram seus principais impactos econômicos, políticos, administrativos e culturais na colônia? Bem, significou a transferência da sede da monarquia portuguesa para o Brasil. Por isso vieram também a família real, os arquivos e a cúpula de governo. Dom João decretou a abertura dos portos às nações amigas, incentivou o desenvolvimento industrial no Brasil,
fundou a imprensa régia e permitiu a criação de tipografias. Além disso, ordenou a construção de teatros, bibliotecas e do Jardim Botânico, além de academias literárias e científicas. As medidas econômicas tomadas por Dom João, quando chegou à América, contrariavam os princípios do mercantilismo. As práticas econômicas mercantilistas se caracterizavam pelo protecionismo alfandegário e pelo exclusivo comercial metropolitano. Ao abrir os portos brasileiros às nações amigas, principalmente a Grã-Bretanha, e estabelecer taxas alfandegárias favoráveis aos britânicos, Dom João adotou práticas liberais condenadas pelos defensores do mercantilismo. Qual era a realidade das camadas populares do Rio de Janeiro? As camadas populares que vinham no Rio de Janeiro sofriam com diversos problemas urbanos, decorrentes sobretudo do aumento populacional. Além da falta de alimentos e de moradias, não havia serviços básicos como instalação de esgotos, fornecimento de água potável. Os moradores viviam em ruas escuras e perigosas, sem nenhuma assistência. Página 120, número 8. 120, número 8. Identifique os motivos da eclosão da Revolução Pernambucana de 1817. Eclodiu em razão da insatisfação de integrantes da população do Recife, entre eles fazendeiros, comerciantes, militares, artesãos e religiosos, com os privilégios dos portugueses, das dificuldades econômicas decorrentes das flutuações nos preços do algodão e do aumento de impostos para custear o luxo da corte. O movimento foi violentamente reprimido e seus líderes presos ou executados. Número 9. O que foi a Revolução Liberal do Porto? Foi uma revolta ocorrida na cidade do Porto em 1820, cujos participantes reivindicavam o retorno de Dom João VI a Portugal, a convocação de uma Assembleia Constituinte para a elaboração de uma nova Constituição, o fim do absolutismo monárquico e a transferência do poder político para as cortes. Número 10. Com a Revolução do Porto, as cortes adotaram medidas liberais tanto para a política quanto para a economia? Não. Se por um lado as cortes defendiam o fim do absolutismo e criaram uma nova Constituição para Portugal, por outro tentaram instituir medidas recolonizadoras sobre o Brasil, que havia adquirido a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, política característica do mercantilismo, ao qual o liberalismo econômico se opunha. 11. Quais foram os grupos políticos que se formaram após o retorno de Dom João VI a Portugal? Identifique os objetivos de cada um deles. Esses eu coloquei no quadro, né? O Partido Brasileiro, que defendia uma monarquia dual e a independência do Brasil. O Partido Português, que apoiava as cortes de Portugal e era contra a emancipação da América Portuguesa. E o dos liberais radicais, que queriam a independência do Brasil e a adoção de um governo republicano. 12. Em que contexto histórico ocorreu a Batalha do Genipapo? Ela ocorreu no contexto das guerras de independência, nas quais se enfrentaram as forças leais a Dom Pedro I e os partidários das cortes portuguesas. A população sertaneja do Piauí, favorável à independência, combateu os rebeldes para garantir a adesão da província ao Império do Brasil. Agora vem a linha do tempo. Isso aqui vai ser bom vocês fazerem, né, aí no caderno e deixar para vocês estudarem, que vai ser bom para a prova. Tudo vai ser bom, mas isso aqui vai ter aquele resuminho básico, vai ser interessante. Bom, 1750 a 1777, Reformas Pombalinas. 1789, Conjuração Mineira. 1798, Conjuração Baiana. 1808, Chegada da Família Real
ao Brasil e a abertura dos portos. 1810, Tratado de Comércio e Navegação. 1815, elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves. 1817, Revolução Pernambucana. 1818, coroação de Dom João como rei de Portugal e do Brasil, tornando-se Dom João VI. 1820, Revolução do Porto. 1821, retorno de Dom João a Portugal. Janeiro de 1822, dia do fico. 7 de setembro de 1822, proclamação da independência do Brasil, por Dom Pedro. E de 1822 a 1823, guerras de independência do Brasil. Página 122. Leia os quadrinhos a seguir e responda as questões. Qual é o assunto abordado nos quadrinhos? Lembram dos quadrinhos que está no livro? Deixa eu botar aqui embaixo. Tu mesmo, eu te nomearei príncipe e regente. Dom João falando para Dom Pedro. Fico honrado com a incumbência, senhor meu pai. Pedro, minha volta pode ser o primeiro passo para a independência do Brasil. Ouça bem o que vou te dizer. Se o Brasil separasse de Portugal, põe a coroa sobre a tua cabeça antes que algum aventureiro lance mão dela. É assim que fala o português de Portugal? Não, né? Mas vamos lá. Qual é o assunto? O retorno de Dom João VI a Portugal e a nomeação de seu filho, o príncipe Dom Pedro, como regente do Brasil. Por quê? Esse episódio poderia ser o primeiro passo para a independência. Olha só, eu vou explicar, depois a gente escreve. Gente, poderia ser um motivo da independência, porque ao ir para Portugal, ao aceitar ir para Portugal, Dom João VI rompe com as elites brasileiras. Então ele sabe que essas elites vão pedir a independência, vão querer. Então vai lá. Porque o rei, ao aceitar as medidas das cortes de Lisboa e retornar a Portugal, desagradaria aos proprietários de terra e à elite de comerciantes, que não aceitariam o retorno às condições coloniais anteriores à abertura dos portos. Em 1808, a ausência do rei poderia favorecer as articulações dessas elites para o rompimento com o governo português. E como você interpreta o conselho dado por Dom João, seu filho? Você pode dizer que ele deu o conselho que é para a coroa não sair da família, né? E aí você vai dando coerência a esse texto, tá? A número 2 eu li o texto e após vinha a letra A pedindo assim: o que esse texto revela sobre os escravizados na Bahia? O texto revela que alguns escravizados que viviam na Bahia tiveram uma ação política resultante da consciência do processo histórico em curso, ao requererem por escrito o que revela também o letramento de alguns cativos e, de forma organizada, sua libertação. Muitos escravizados, principalmente aqueles que nasceram no Brasil, sentiam-se brasileiros e no direito de obter a liberdade com a independência do país. Pode-se afirmar que o texto reproduz a visão tradicional da história sobre a participação das camadas populares da independência? Não. Na visão tradicional sobre a independência, desconsidera a participação das camadas populares. Na visão tradicional não fala do povão, né? Muito menos os negros. Segundo ela, o povo teria assistido a tudo passivamente, sem qualquer tipo de participação. Já o texto apresenta outra visão, a de que os cativos, aproveitando-se dos acontecimentos que levariam à ruptura do Brasil com Portugal, começaram a reivindicar a sua liberdade. Vamos agora para o gabarito da matriz. Número 1. A pergunta da número 1 era para o mapa, né? Explicando o bloqueio continental, era para a gente explicar. Foi uma medida imposta por Napoleão a todas as nações que integravam a Europa continental,
Pelo decreto, nenhuma nação europeia deveria firmar relações comerciais com a Inglaterra, a maior potência industrial existente naquela época. Os países que contrariassem tal medida seriam militarmente invadidos pelas tropas de Napoleão. Número 2. Tinha um texto e eu pedi para explicar o significado da abertura dos portos. A abertura dos portos foi um tratado econômico assinado entre Portugal e Inglaterra no contexto das guerras napoleônicas. Este se caracterizou pela possibilidade das colônias portuguesas da América estabelecerem relações comerciais com outras nações europeias. Este tratado pôs fim à exclusividade portuguesa de ser a única nação europeia a manter relações comerciais com os estados do Brasil e Maranhão. Em certo sentido, tal exclusividade econômica se constituía com a base da condição de colônia daqueles estados. Alguns estudiosos consideram que a abertura dos portos foi o primeiro passo do processo de independência do Brasil. Número 3. Portugal tinha condições de cumprir as exigências francesas? Não. Desde muito tempo, a economia portuguesa desenvolveu uma relação de extrema dependência em relação ao consumo das mercadorias provenientes da Inglaterra. Com isso, Portugal acabou descumprindo as exigências impostas pelo bloqueio continental e, assim, foi invadido pelas tropas do imperador Napoleão Bonaparte. Número 4. Mediante a ameaça de invasão francesa, qual acordo foi estabelecido entre ingleses e portugueses? Os ingleses ofereceram ao governo de Portugal um plano de transferência da corte para as terras brasileiras. Os ingleses oferecem apoio. Segundo os britânicos, tal medida evitaria a invasão da França. As colônias de Portugal, que eram na época a mais importante fonte de riqueza do governo lusitano. Além disso, os ingleses prometeram escoltar a família real até o Brasil e lutar contra a vindoura presença napoleônica no país. E, inclusive, vão ser os ingleses que vão depois, mais à frente, expulsar os franceses de Portugal. Vão ajudar, né? 5. Exponha 2 ações tomadas por Dom João assim que chegou às terras brasileiras. Ao desembarcar, estabeleceu a liberação dos portos às nações amigas. Desapropriou uma série de propriedades no Rio de Janeiro que serviram para abrigo dos membros da corte e da família real de Portugal. Número 6, a resposta correta é a letra C. Inversão da relação entre metrópole e colônia. Com a transferência do governo para o Brasil, deixava de ocupar a simples posição de colônia para, então, se transformar em centro das mais importantes decisões políticas do governo de Portugal. Número 7, eu pedi para observar a imagem e falar sobre a importância desse cenário para o Brasil. Com a chegada da corte no Brasil, o poder ficou mais próximo. As elites brasileiras não precisavam mais enviar carta para Portugal para conseguir aprovação. Agora o príncipe estava ali, próximo, participando dos problemas da colônia. Bom, meus queridos, por hoje é só isso, né? Só esses exercícios. Com o fim desse capítulo, os nossos conteúdos desse bimestre chegam ao fim. A partir da próxima semana é só revisando a matéria, tá bom? Toda a matéria, que são 3 capítulos e 3 capítulos longos. Então, nós vamos estar, a partir da próxima semana, só revisando. E tudo que a gente fez de exercício, gente, é também uma revisão, como a gente sempre trabalhou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.